vamos primeiro... Deixa eu ver. Começou a gravar, gente? Não sei. Começou. Então, vamos primeiro fazer a oração do Espírito Santo, para que ele ilumine a todos nós, né, para nos dar sabedoria, para entender o que a gente vai aprender, especialmente, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto, e gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá, né? Sobre a igreja. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Vocês estão vendo, ó? Compartilhamento? Sim, dá para ver, Valisa? Estou vendo. Tá ali. A gente, eu não sei porque ele tá pedindo lobby, daí às vezes eu vou ter que parar a aula para aceitar as pessoas aqui. É a primeira vez que isso acontece. A Lígia, ela renovou a assinatura dela do Teams. Daí deve estar a configuração diferente. Ai, ai. Não vai. Vou ficar vendo quem tá entrando. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a nossa mãe igreja. Vai ser nessas partes aqui, ó. Missão e hierarquia. Instituição divina, corpo místico de Cristo, a hierarquia na igreja, as características, una santa católica apostólica e sobre os católicos. Então, a igreja é uma instituição divina. Por quê? Porque foi Cristo que a instituiu, foi Deus que instituiu, né? Fundada por Cristo, e ela tem principalmente o seu fim sobrenatural, que é conduzir os seres humanos aos céus. Ela é um agente visível, né, de Deus no mundo. Nós, como seres humanos, precisamos dessas sinais visíveis, né? Por exemplo, a confissão, né? O sacramento da confissão tem um meio assim visível, sensível, que a gente se sabe perfeitamente perdoado por Deus, né? Diferente assim, se não houvesse, a gente poderia pensar que Deus vai me perdoar. Será que vai mesmo, né? Eu estou perdoado, não estou. Já, por exemplo, no sacramento da confissão, a gente tem certeza de estar perdoado. Da mesma forma, se a igreja, né, é um sinal visível de Deus no mundo. É a voz no mundo que transmite ensinamentos de Jesus Cristo através dos séculos. Todas as instituições humanas, meramente humanas, costumam começar bem e ir bem enquanto os fundadores estão vivos. Depois, com o tempo, elas vão, né, assim, perdendo a sua força. Porém, com a Igreja Católica não acontece isso, pois ela é divina, existirá para sempre, apesar dos ataques que sofre, né, sofreu ao longo de toda a sua história, nunca deixou de sofrer, e o seu fundador ainda vive, né? Cristo está vivo, ressuscitou e está vivo. Os apóstolos deram continuidade à igreja fundada por Cristo. De um apóstolo para outro, mas à frente a gente vai falar isso. E depois de Pentecostes ganhou mais visibilidade. Eu vou ler aqui. No livro foi explicado, ele fala assim mais ou menos aonde da Bíblia fala sobre a fundação da igreja. Está na página 137 do livro Fé Explicada. Fala assim, receber, que Jesus, né, disse: recebereis as virtudes do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém,
de toda a Judéia, na Samaria, até as extremidades da terra. Isso é quando, ao longo da sua vida pública, Deus foi formando a igreja. E daí, no domingo de Pentecoste, 10º dia depois da Ascensão e 50º depois da Páscoa, aconteceu, né, que apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, dos apóstolos, ficando todos repletos do Espírito Santo. E foi nesse momento que o corpo, tão maravilhosamente desenhado por Cristo durante 3 anos, aflorou subitamente a vida. O corpo vivo levanta-se e começa sua expansão. Nasceu a Igreja de Cristo. Então, Cristo, ao longo da sua vida pública, ele foi formando o corpo, né? Foi difundindo a doutrina, foi ensinando os apóstolos, elegeu Pedro, né, como o primeiro Papa, e com a vinda do Espírito Santo em Pentecoste, é como se a igreja tomasse vida, né? Que nem Deus primeiro criou o corpo de Adão e depois soprou o Espírito Santo. E daí foi quando Adão começou a viver. Da mesma forma, a igreja, quando veio o Espírito Santo, ela começou a viver realmente. Então, da mesma forma que o ser humano é um corpo e alma, né? A igreja também tem o seu corpo e sua alma. Assim, a gente pode definir o ser humano, se alguém falar, o que é um ser humano? Pode falar, é um animal, né, que anda ereto, sobre 2 pernas, ele raciocina, é inteligente, ele fala. Se alguém definir o ser humano assim, não vai estar errado, porém não vai estar completo, porque falta a parte essencial, que é a alma espiritual. Ele é um ser de alma espiritual e imortal. Da mesma forma, a igreja pode-se falar, não, é uma sociedade entre os batizados, unidos pela fé em Cristo e sob a autoridade do Papa. Tá certo, tá certo. Porém, ela não é só isso. Ela é uma organização visível que é necessária, como eu falei. Peraí. Admitir. Ela é uma organização visível e necessária, mas também essa visão, né, de sociedade dos batizados, ela é apenas uma visão externa. Ai, meninas, desculpa, não vai ter que ser assim. Da igreja. Falta a visão, peraí, eu passei, esse do corpo místico de Cristo, né? Que é o próprio corpo de Cristo, junto com a sua alma, o Espírito Santo. A igreja, da mesma forma que o ser humano é um organismo vivo, né? A igreja também é um organismo vivo, que sempre está em crescimento, transformação, e tem a sua alma, que é o Espírito Santo. Daí falando mais sobre o corpo místico, né? A própria Sagrada Escritura compara a igreja com o corpo humano, em que Cristo é a cabeça, né? Da onde vem todo o conhecimento, né? A doutrina. Os membros são todos os batizados e a alma é Espírito Santo. E conforme eu estava falando que é um organismo vivo, é formado de células vivas, que são os cristãos em estado de graça, que obedecem à cabeça e vivem com ela. E também células mortas, que vão se afastando. São os batizados com pecado mortal, né? Porém, esses, assim, apesar do pecado mortal, muitos podem voltar a ser células vivas, diferentes do corpo normal, né? Uma célula que morreu, já no corpo, vamos dizer assim, que seriam células bem doentes, que podem voltar, né? E tem aquelas células que se separam do corpo, por exemplo, por um cisma, mas na aula sobre o primeiro mandamento a gente vai aprofundar nisso, mas o cisma, que é a negação da autoridade papal, pela heresia, que é a negação da verdade de fé, e pela excomunhão, que é a pessoa exclusa da igreja por pecados graves,
que não se arrepende, a pessoa não se arrepende, ela chega a ser excomungada, né? Como no livro A Fé Explicada fala, que é como assim cortar um dedo fora, né? Um dedo que está fazendo mal, está com gangrena, né? Por exemplo. E nesse corpo místico nós vivemos a comunhão dos santos, pois cada membro beneficia ou prejudica todo o corpo com suas ações. Da mesma forma que acontece, por exemplo, com o pé, onde uma ferida no pé faz sair lágrimas dos olhos. Então é bonito ver assim que cada uma de nós, como cristãs, somos uma parte desse corpo místico, né? Uma célulazinha que está trabalhando para esse corpo ser saudável, crescer, né? Se desenvolver. E se a gente não, vamos dizer, não trabalha direito, não se fortalece, a gente pode fazer esse corpo ficar doente. E da mesma forma que nosso corpo, né, assim, todas as células trabalham juntas e não tem um órgão que é mais importante que outro, né? Todos são importantes. Então, na igreja, né, também, todos, assim, o sacerdote é importante, o leigo é importante, né, os religiosos, todos são importantes e têm sua importância, e como diz aqui o texto, né, trabalham para beneficiar o corpo. Então, todos se ajudam, né? Então, assim, se o pé vai fazer o corpo andar, é todo o corpo que anda, né? Não tem só como o pé ir sozinho, todos vão juntos, né? E onde um dói, o outro chora, né? Que está falando aí no texto. E existem 3 momentos na igreja, que é a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, não. Então, a igreja militante somos nós, a quais pertencem os batizados que estão vivos, lutando para se salvar e ir ao céu. A igreja triunfante, que são os que estão no céu, junto de Cristo, e a igreja padecente, o purgante, as almas que estão no purgatório, padecendo e se purificando para entrar no céu. Estamos todos interligados, né? Que fala da comunhão dos santos, estamos todos interligados. Por isso que nós pedimos intercessão, né? Dos santos, de Nossa Senhora. Também podemos, que vai falar, né? Assim, podemos pedir, ajudar e pedir ajuda aos outros membros da igreja. Por isso que a gente pede oração, né? Uma pede oração pela outra. A gente, né, no nosso grupo, pediu oração pelo Guido, porque nós estamos todos juntos no corpo místico de Cristo. Então, rezamos um pelos outros. Podemos também pedir ajuda ajudar e pedir ajuda pelos membros da igreja padecente, né, pelas almas do purgatório. Por exemplo, né, no dia de finados, nós rezamos pelas almas do purgatório também. Oferecemos sufrágios, podemos oferecer as indulgências por elas, né? E especialmente pedir ajuda aos membros da Igreja Triunfante, né? Pedindo essa intercessão. Eu pulei um aqui, deixa eu ver. Né? Então, pela comunhão dos santos, esse intercâmbio de ajuda. E é bonito ver isso, né? É que nem no corpo, né? Tá tudo interligado, na igreja também, tá tudo interligado. E as categorias de membros, tem os clérigos, são os bispos, sacerdotes, diáconos, né? O Papa é um bispo, os religiosos são homens e mulheres que vivem em comunidades e fazem votos de pobreza, castidade e obediência, e os leigos, que somos nós, né? Eu acho que é todos, né? E daí eu vou ler aqui no catecismo, fala um pouquinho deixa eu achar, dos leigos. O ponto 897 do catecismo, eu vou ler o 897 e depois o 900, tá? Cadê? Os fiéis leigos. Sob o nome de leigos, entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens ou do estado religioso reconhecido na igreja, isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e seu modo
feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo. Exerce em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Então, fala, né, que nós também participamos, os leigos participamos da função sacerdotal, profética e de reger que Cristo tem, né? E aqui outra parte, ó, ponto 900. Uma vez que, como todos fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Então, é ver a importância dos leigos, que tem na missão de falar de Cristo, né? Até lá dentro do corpo místico da igreja. Até porque nós somos a maioria, né? Então, temos muito trabalho para fazer e é quem está muitas vezes no mundo, né? Para fazer, para falar de Cristo. Na hierarquia, então, a igreja, todos são iguais na questão de valor, todos são importantes, porque tem o mesmo valor, mas tem funções diferentes. A igreja ela tem uma hierarquia na sua missão, em que está o jogo do bem objetivo. Isto é, a igreja não é democrática, né? Não vamos fazer uma votação se tem que ir à missa todo domingo. Não vai ter isso. Ela não tem essa democracia. É porque o bem não se torna bem só porque é maioria de opiniões. Então, assim, até hoje em dia mesmo até confunde-se muito o normal do comum. O comum é o que todo mundo faz, né? O que a maioria faz. Mas não significa porque a maioria faz que é uma coisa comum ou uma coisa correta, certo? E dentro, né, tem a hierarquia, né, principalmente assim, das pessoas que eu falei aqui, já fugiu o nome, dos clérigos, a hierarquia da igreja. O Papa, que é o bispo de Roma, que é um romano pontífice que governa toda a igreja, e ele é o representante de São Pedro e de seus sucessores. Depois tem... Deixa eu ver aqui a pessoa. Fugiu. Tá. Os bispos, que governam partes da igreja e representam os apóstolos e seus sucessores. Um bispo, ele que ordena outro bispo. Então, tem a sucessão dos apóstolos veio através dos bispos. Os presbíteros, que ajudam os bispos em suas funções próprias, e os diáconos, que ajudam os bispos e têm funções próprias também. O diácono, ele ajuda na igreja, porém, ele pode se casar. Eu acho que mais para frente vai ter aula sobre isso também, quando a gente falar da ordem. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para explicar, né? Página 136, não sei, para quem quiser, quem tiver o livro. Aqui é que tá isso. O Papa, Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, é perpétuo e invisível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão de fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode sempre livremente exercer este seu poder. Mas na frente a gente vai falar isso, da questão da autoridade e da... Aí está escrito aqui. Da autoridade e da infalibilidade da igreja, que tem isso, né? O que o Papa diz em questão de fé é infalível. Vou falar mais para frente disso. E qual é a missão da igreja, né? Para que ela está aqui na Terra? Ela tem três principais missões.
Uma é governar. Governar, né, a nós. Cada bispo em sua circunscrição e o Papa em toda a igreja pode ditar leis e exigir o seu cumprimento. Então, assim, Cristo deixou, né, a sua doutrina e cabe à igreja ir interpretando através dos tempos essa doutrina. Ela não pode sair da essência, porém pode ir interpretando e ditando essas leis. Teve outra aula que eu dei que a gente falava nisso, né? Por exemplo, antigamente, o jejum antes de receber a Eucaristia, eu não sei direito, mas chegava a ser de quase um dia, né? Depois a pessoa tinha que ficar sem comer até de noite, já não podia comer para ir na missa no dia seguinte, né? E hoje em dia é uma hora antes do momento da comunhão. Então, se eu vou numa missa que é 11 horas, uma missa de 1 hora, tá? Que é 11 horas, eu conto que a comunhão vai ser depois das 11h30, então até 10h30 eu como, depois não como mais, né? Então, vamos dizer assim, o sacrifício foi diminuindo, né? E, enfim, essa preparação, né? Então, foi algo que foi se acomodando ao tempo, mas existe essa preparação para receber a Eucaristia, entre outras coisas, né? Que assim, às vezes, em cada país é de um jeito, né? Outra função, missão da igreja é ensinar. Ensinar com autoridade as verdades de fé e questões de moral. Os bispos unidos ao Papa e o Papa, de forma solene, são infalíveis na fé e na moral. Eu vou falar um pouco da infabilidade, já que está falando aqui, mas depois ela vai aparecer. O que é essa infabilidade? Acreditar, né, que a igreja não erra em matéria de fé, né, ou em conduta que foi revelada por Deus, pois ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, em matéria de fé, vamos dizer, ao longo da história da igreja, se foi estudar, não houve erros. Houve erros das pessoas. Teve papa que errou, né, na sua conduta, teve padre, tem tal, bispo e tal. Porém, né, em questões pessoais, há esse erro, mas em matéria de fé, não, né? É um dos atributos da igreja. E outra missão é santificar. Além de rezar, administrar os sacramentos segundo a competência de cada um. Então, essa não é a missão da igreja, que rezar por todos, um por todos, né? E também a questão de administrar os sacramentos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. A igreja também guia para saber o que devemos fazer ou não por Deus, né? Então, nessa parte do governar, ela vai nos guiando. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler isso aqui. Se eu for ler tudo que eu anoto, vale para ler, talvez fique muita coisa. Assim, isso. Aqui, sobre a missão, né? Ao mesmo tempo, Jesus confiou aos apóstolos uma tríplice missão, que é a tríplice missão da igreja, ensinar. Ele falava. E depois ensinais a todos os povos, ensinando-os a observar todas as coisas que vos mandei. A missão de santificar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é o meu... Estou lendo trechos da Bíblia, tá, gente? Isto é o meu corpo, fazer isto em memória de mim, né, quanto à Sagrada Eucaristia. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, isso tudo sobre a santificação. E sobre governar em seu nome. Jesus disse, se recusar ouvi-lo, dizei-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considerai-o como um gentio ou um publicano. Também, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Então, são várias partes ao longo do Evangelho que Cristo vai dando essa missão da igreja. Daí, as características, né, da igreja. Daí, até no credo a gente fala, né, que a igreja é una, santa, católica, apostólica.
em romano, né? Romano porque tem sede em Roma. Mas aqui eu vou ficar... É uma parte mais compridinha. Eu vou explicar cada um. Então, assim, quando a gente compra alguma coisa, né? Sei lá, vai comprar um celular, a gente se preocupa se é um celular autêntico, né? Qualquer coisa, assim, né? Um anel de ouro, a gente vai querer saber se ele é autêntico. E um brinquedo, que seja para os filhos. E da mesma forma, na igreja, né? A gente busca verificar a sua autenticidade. E essas 4 características que eu vou citar são as marcas de origem divina da igreja. Então, o que significa que a igreja é una? Ela é uma igreja só, uma fé e uma autoridade. Deixa eu achar aqui. Onde que fala, né, cadê? Na Bíblia, né, sobre a unidade. Em João, capítulo 17, Cristo fala: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco e é preciso que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Isso é em João, capítulo 10. E fala também: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, Cristo está falando dessa unidade. E no Catecismo, no ponto 815, vai falar assim. Eu gosto de pegar texto do Catecismo, eu acho tudo muito bonito. E é bem explicadinho. E quais são esses vínculos de unidade? Sobre tudo isso está a caridade, que é um vínculo da perfeição. Mas a unidade da igreja, peregrinante, é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos, né? Então, a doutrina é a mesma desde os princípios. A celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Então, essa celebração é uma no mundo todo, na Igreja Católica. Então, se você for para qualquer país, a missa vai ser parecida. Você pode não entender nada do que eles estão falando, né? Assim, na língua, mas você vai saber mais ou menos em qual parte tá, se está agradecendo, se está pedindo perdão, né? Então, assim, eu já fui uma vez em missa em francês, né? Não sabia de nada, mas eu tinha ideia de que parte estava. Então, porque é a mesma missa em vários lugares, né? Até na obra mesmo, por exemplo, no Opus Dei, quando tem missa, né, para as pessoas que têm vocação para a obra, ela é em latim, porque se você assim, para ser a mesma missa em vários lugares, até porque também na obra, assim, tem gente do Brasil que mora no Japão, né? As numeradas vão, às vezes, mudando de país, então é a mesma missa em latim para todas. Para ter essa unidade. É um culto igual em todo mundo. E para a gente se sentir em casa, né? Então, é a mesma missa. É claro, assim, que tem lugares que tem estilos diferentes, né? Você vai em uma missa, tem missa que é mais cantada, tem missa que tem mais oração, mas as partes da missa são a mesma. E a sucessão apostólica, por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Então, estamos sobre uma autoridade só, que é o Papa, o Santo Padre, e veio uma sucessão, uma linhagem seguida, né, de bispo ordenando bispo. Beleza? Ela é santa, a igreja é santa. Tem o fundador é santo, a doutrina é santa, os sacramentos são santos e conduz à santidade e tem santos. Então, vou ler aqui onde dá, né, na Bíblia fala. Em João capítulo 17. Santificai-os na verdade, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E em Timóteo,
Esta foi a oração do Senhor pela sua igreja. São Paulo recorda-nos que Jesus Cristo se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo aceitável, zeloso pelas boas obras. Deixa eu ver. Vou ler aqui agora o ponto 823 do Catecismo. A igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa, pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu assim como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a sua glória de Deus. A igreja, portanto, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados santos. Então, sempre lembrando também que ela tem, né, Cristo é santo, a doutrina é santa e nos conduz à santidade, os seus sacramentos são santos, né, e tem santos, tantos assim, que a gente sabe, né, reconhece santos, pessoas que foram, assim, cresceram, né, em virtude e se aproximaram de Deus cada vez mais e nós consideramos santos. Eu falo para os meus filhos que os santos são os amigos de Deus, os verdadeiros amigos de Deus, aqueles que foram muito amigos, né? É uma forma mais simples de explicar, que eu acho. E sempre lembrando, né, que tem muita gente assim que critica, às vezes até nós mesmos, né? Mas como a igreja pode ser santa se tantas pessoas dentro dela erram, né? Ou às vezes a gente tem pessoas que se afastam dela justamente porque tem determinada pessoa que vai todo dia na igreja, reza texto, reza não sei o quê, mas, sei lá, trai a esposa, né? Ou uma mulher fofoca demais, né? Enfim, tem tantos defeitos que pode se ter, né? Então, isso acaba afastando algumas pessoas da fé, né? Mas lembrar que a igreja ela é formada por pessoas que erram. E até Cristo mesmo falou que a sua igreja ia ser formada pelo joio e pelo trigo, que no final seria separado, né? O joio do trigo. E, enfim, saber, né, que existem esses maus cristãos, muitos assim erram e seguem lutando. Ser santo não é ser perfeito, né? Assim, é sim lutar em busca dessa perfeição. Então, caiu, levanta, errou, pede perdão, se arrepende e volta a lutar, né? E lembrar que isso cabe a nós mesmos nos examinarmos, né? Assim como eu me digo católica, né? Então, que exemplo eu estou dando para aquela minha amiga que não é, né? Então, não adianta nada assim ficar, né? Falando se eu não dou bom exemplo, porque é o bom exemplo que arrasta, certo? Beber uma aguinha. E a Igreja Católica. Peraí, eu li. Ela é católica. O que significa católica? Em grego, a palavra católica vem do grego, que significa a mesma coisa que a palavra universal em latim. E o significado de ambas as palavras significa tudo. Então, é toda uma doutrina a todas as pessoas de todos os tempos, em todos os lugares. Então, é tudo para todos, né? A doutrina inteira para todos. De forma também, né, em todos os tempos, de forma ininterrupta. Deixa eu ler aqui onde é que fala, né, da catolicidade. Jesus Cristo fala: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, Cristo, né, várias vezes, essa última em Atos dos Apóstolos, né, fala dessa universalidade da doutrina dele, né? E, deixa eu ver.
No ponto 830 do Catecismo. O que eu vou separar aqui? Diz assim. A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade, ou segundo a integralidade. A Igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo, Jesus está a Igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão da fé correta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecoste e o será sempre até o dia da parousia. E também ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano, para todo mundo. Então, assim, saber, né, que não tem, assim, ela é para todos, ela não tem propriedade de uma nação, não tem, assim, Igreja Católica do Brasil, não, ela é para todos, né, e também para todas as raças. E ela é apostólica, né? Todos os diáconos, sacerdotes e bispos foram ordenados por um bispo, que foi ordenado por outro bispo, e este por outro. E assim até que se chegam aos apóstolos, alguns dos apóstolos. Essa é a sucessão apostólica, essa linha ininterrupta dos apóstolos. Então, né, essa continuidade. Então, na Bíblia, onde está isso? E apostolicidade. Eu te digo, primeiro começou com Pedro, né? Assim, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dirigindo aos apóstolos, foi-me dado por todo o poder do céu e na terra, e depois ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu mandei. Então, aqui ele está, né, mandando os apóstolos ir e pregar para outros, né, e seguindo essa sucessão. Agora eu vou falar um pouco. Deixa eu ver que alguém está indo para entrar. Gente, que horas são? Tá. Faltou, peraí, gente. Faltou um slide que eu tinha feito. Tá. Falar um pouco sobre as outras igrejas, né? Que às vezes assim fica falando, mas quem diz que a igreja católica é a verdadeira e tal? Então, para buscar não discutir isso discutir assim, brigar, né? Fica brigando, mas é minha, não buscar discutir. Você deve explicar até. Estamos aqui para aprender, para poder ter essa capacidade de explicar, né? Então é importante que a gente conheça a igreja, esteja disposto a explicar, porém nunca atacando a igreja do outro, né? Porque quando a gente ataca o outro se fecha e não vai ouvir nada, por mais que estejamos certos, a pessoa não vai querer ouvir, né? Então, se você explica de forma lógica e inteligente, as pessoas tirarão suas próprias conclusões, né? E eu peguei aqui um trecho para falar das outras igrejas. Onde é que eu... Porque, assim, é rapidinho, né? Da onde surgiram as outras igrejas que se dizem cristãs, né? Então, vamos ver onde é que ele está. As outras igrejas. Vou ler um texto um pouco grande, tá, gente? Diga o que quiserem as outras igrejas sobre purificação da primitiva igreja dos ramos da igreja. O certo é que nos primeiros séculos da história cristã não houve outra igreja além da católica.
As comunidades cristãs não católicas mais antigas são as nestorianas, monofisitas e ortodoxas. A Igreja Ortodoxa grega, por exemplo, teve o seu começo no século IX, quando o arcebispo de Constantinopla recusou a comunhão ao imperador Bardas, que vivia publicamente em pecado. Levado pelo despeito, o imperador separou a Grécia de sua união com Roma. E assim nasceu a confissão ortodoxa. A confissão protestante mais antiga é a luterana, que começou a existir no século XVI, quase 1500 anos depois de Cristo. Teve a sua origem na rebelião de Martinho Lutero, um frade católico de personalidade magnética, e ficou devendo a sua rápida difusão ao apoio dos príncipes alemães, que se insurgiram contra o poder do Papa de Roma. A tentativa de Lutero de corrigir os abusos da Igreja, e não há dúvida de que haviam abusos, acabou num mal muito maior, a divisão da cristandade. Lutero abriu um primeiro furo no dique, e atrás dele veio a inundação. Ele começou a dividir em várias, né? Já mencionamos Henrique VIII, John Knox e John Wesley. Mas as primeiras confissões protestantes subdividiram-se e proliferaram, especialmente nos países de língua alemã e inglesa, dando lugar a centenas de seitas diferentes num processo que ainda não terminou. Mas nenhuma delas existia antes de 1517, um ano em que Lutero fixou sua famosa 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Bom, eu não sou muito conhecedora dessa história, assim, né? Mas aqui é um resuminho. Porque, assim, eles foram divididos sempre falando que, conforme falou aqui no começo, né? Queria purificação, né? Mas todas, assim, tinham suas razões humanas de dividir. Então, é isso, assim. Todas vieram inicialmente de uma mesma, que é a Igreja Católica, né? E, por fim, falar dos atributos, que eu já falei, que é a inefabilidade, que não é matéria de fé. O outro, são 3, tá? A autoridade, que a igreja tem, que é o direito de falar em nome de Cristo. Saber, né, que a igreja tem autoridade e que, né, pois Cristo deu autoridade a ela, porém não é uma autoridade que a gente deva pensar assim, se o padre lá da paróquia falou é porque está certo, ou então, se o Papa falou é porque está certo, né? A gente, claro, tem que seguir, ver como uma autoridade, porém nós já somos adultas, né? Então, não devemos ter essa fé cega. Quem tem fé cega normalmente é uma criança que, assim, por admiração aos pais, se o pai fala que para fazer determinada coisa, ela vai fazer, vai acreditar, né? Se diz que existe Papai Noel, vai acreditar que existe Papai Noel porque o pai está falando, né? Mas nós não somos mais crianças, né? Então, é correto que a gente venha edificar nossa fé sobre a razão, que é o que exatamente nós estamos fazendo aqui, recebendo essa aula de doutrina, né? Então, assim, porque não entendo determinada coisa, né? Por exemplo, o sexto mandamento da castidade, eu não entendo por que tem que viver a castidade, não sei o quê. Vai pesquisar, vai estudar, tem um porquê, não é porque e pronto, acabou. Sempre tem um porquê, gente, é incrível. E eu acho bonito, na verdade, né? E, enfim, buscar as razões e unir a fé com a nossa inteligência, né? E outro atributo é indefectibilidade, que significa permanência. Parece que é indefectível, que não tem defeito, né? Mas o significado é permanência, né? Que a igreja vai estar permanente até o fim dos tempos. Cristo fala isso, né? Que é até o fim dos tempos. Porém, assim, a gente não pode se descuidar, falar, já que a igreja está aí até o final do tempo, tá tudo bem, né? Mas, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? De defender a igreja como tem que defender, se formar nossos filhos, né? Fazer parte dessa luta para a igreja até o final, né? Senão vai virando, né? Uma pequena comunidade em que tem que viver escondido, que
que nem no começo, né? E não pode falar nada, senão vai ser preso, né? Então, a gente tem que lutar para ela ser sempre grande. Beleza? E aqui sobre os católicos. Rapidinho. As pessoas católicas têm a fé e a moral católicas em comum. Porém, tem muitas coisas diferentes. Né? Então, não é porque as pessoas católicas elas vão ser iguais, vão sempre pensar certo, ter os mesmos gostos, não. Né? A fé e a moral, né, a parte moral, são comuns, né? A moral a gente vai começar, a gente falar um pouquinho da lei moral já, né? E vai começar na parte dos mandamentos. Então, essa parte é comum, mas, por exemplo, opiniões, gostos, até a questão política, né? Se um gosta de tal partido, o outro gosta de outro, assim, a igreja não vai entrar, não deve entrar nesse campo, tanto assim que você não vai ver políticos, padres políticos, né? Se for, ele estiver lá, tem alguma coisa errada, né? Mas ele não vai estar lá, né? Virar um político. Então, assim, que a pessoa tenha a liberdade de escolher, né? Então, a igreja não tem opinião em matérias temporais, porém o católico sim deve ter né, essa opinião e não deve tratá-la como dogmas, né, nessas questões opináveis e deve respeitar a liberdade do outro, né? Por exemplo, né, hoje em dia está em moda a questão do homeschool, né? É uma questão opinável, vai fazer homeschool, não vai fazer homeschool, cada um, né, vai analisar a sua família, sua realidade e vai decidir se vai fazer, se vai botar na escola, etc. Alguém entrando. A Serena caiu. Então, assim, são coisas opináveis e que a gente tem que ter o respeito pelo outro, né? Não vou deixar de ser amigo porque o outro vota em determinada pessoa, né? Claro, assim, na questão né, política, ver qual é a moral né, do político, né? Que é a viés dele. Mas é isso. O que mais? Além disso, nas questões não opináveis, ao atacar o erro deve fazê-lo sem atacar a pessoa, com respeito. Então, né, nessa questão opináveis, né, sei lá, aborto, né? Falar sobre aborto, a gente não pode atacar, assim, falar sobre o erro, né, da pessoa, mas não atacar a pessoa. Não, mas eu, sei lá, seu burro, seu assassino que defende aborto, não é muito cristão fazer isso. Certinho, meninas? A aula era sobre isso, né, mano? Tem alguém querendo falar, gente? Parou de compartilhar, meninos? A aula foi boa, deu para esclarecer bastante. Gostou? Enfim, assim, sobre a igreja, eu penso que tem muitas coisas para falar. Tem a parte da história, que é enorme. Tem assim, até que eu, assim, eu não sou tão aprofundada na coisa, né? Mas, assim, aprender até a rebater as coisas que criticam, né? Isso tudo é um estudo bem profundo que pode se fazer, né? Tem muitos livros sobre isso também, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Que daí eu deixo gravada a dúvida ou não? Não, não, não? Ninguém quer levantar a mão? Então, vou parar de gravar. Pri, você tá aí? Tô sim, tô sim. Você vai falar? Que daí a Vou. gente grava a sua fala. Olha que legal. Não, vou sim, mas só me dá 2 minutos aí. Vai só falando com as meninas aí sobre a aula rapidinho, que já entro. Tá. Não, meninas, falem comigo. Abram as câmeras. Que a Pri vai fazer um convite para vocês.
Oi, Ana Flávia, Dona Nara. A Keila, você que da Marcela? Aqui não dá para abrir a câmera. Boa noite. Boa noite, Serena. Serena não lembra dela. Na verdade, é porque tá entrando pelo Teams da minha filha. Ah, que é da tá. escola. Eu sou a Shirley. Boa noite, querida. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Pode ficar aí, a Priscila vai falar, só que eu acho que ela tá com a menininha. Com a filhinha É o dela. meu marido que tá Desculpa, meninas. Cheguei. Tá bom. Prometo que vai ser muito rápido, coisa de 2 minutos, assim. É só porque eu queria fazer um convite para vocês. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui, sumiu. Vocês estão me vendo? Estamos. Eu não estava... Saiu a tela. É porque eu estava comentando com a Valessa, né? Que a gente está a todo vapor aqui com o término da reforma e mudança da casa que atende as mulheres profissionais e casadas da obra, né? A gente tem uma casa que fica aqui na Asa Sul, que chama Lagedo, e a partir de novembro agora a gente vai ter uma outra casa chamada, vai ser casa bem original, sabe? Vai ser Casa do Lago, que é no Lago Sul. Centro Cultural Lago Sul. Oi? É Centro Cultural Lago Sul. Super original. Lago. E aí lá vai se concentrar todas as atividades para nós, né? Para as mulheres que já são casadas ou para as profissionais. E é uma casa que foi pensada para durar no mínimo pelos próximos 50 anos aí, para as nossas filhas e netas poderem aproveitar o espaço e poder receber todo mundo com dignidade, com conforto. Então a casa está terminando, mas elas estão numa luta ensandecida para comprar os móveis, para mobiliar, para ajeitar o oratório. Então a gente está assim numa campanha meio correndo contra o tempo, porque elas precisam se mudar. E aí foram feitas várias iniciativas assim de campanhas, né? Eu poderia falar assim, gente, quem puder doe alguma coisa para ajudar a casa, a construção da casa, lá, a reforma. Mas a gente está com uma ação concreta que as pessoas se comprometeram, é uma ação super ousada, e a gente tá faltando gente para adquirir cotas. Parece que a gente... Parece não. O que aconteceu foi que a gente ganhou um anel de uma designer aí famosa, que é um anel que custa mais de 10 mil reais. E aí elas resolveram fazer uma rifa bem ousada, assim, para tentar circular nos âmbitos que as pessoas tenham uma condição um pouco melhor, para conseguir fazer o sorteio desse anel e conseguir também juntar uma grana alta para ajudar nesses finalmente aí. E aí, a cota do anel para rifa é de 5 mil reais. E é uma cota alta que dificilmente a gente vai conseguir 5 mil. Eu tenho 5 mil aqui, eu posso doar. Então, qual foi a ideia que elas tiveram? Montar grupos de pessoas, assim, 20 pessoas, que cada uma dê R$250 para fechar uma cota para sortear o anel. Só que, além do sorteio do anel, elas ganharam também umas esculturas entalhadas de madeira de Nossa Senhora, que são super bonitas. E aí, cada grupo de 20 pessoas vai concorrer a essa escultura. Então, você vai concorrer a 2 prêmios. Vai concorrer à escultura de Nossa Senhora entre 20 pessoas e vai concorrer num grupo maior lá ao anel, que, no fundo, é mais simbólico, porque é muita gente para disputar pelo anel. Mas, assim, seria uma forma mais concreta de ajudar essa questão... da rifa do anel, né? Então, o que eu vim pedir para vocês se alguém pode ajudar nessa rifa, eu vou colocar a explicação lá no grupo do anel, que seria nesse valor de R$250. Assim, eu até aproveito esse final do ano, né? Porque vem a questão do nosso 13º, enfim, quem é assalariado aí sabe que a gente pode, de repente, dar uma ajuda melhor nesse aspecto. E se a pessoa não puder ajudar sozinha, sei lá, ver com alguém da família e se divide por 2 pessoas, 3, enfim. Mas qualquer pessoa que se interessar pode vir falar comigo, que eu passo a conta da pessoa que a gente vai depositar o dinheiro, até para ter um controle, assim, se a gente vai conseguir fechar um outro grupo de 20 pessoas.
Tá bom? Era isso. Tô com uma criança ainda acordada aqui cantando no fundo. Tem que colocar para dormir. Obrigada, Pri. Um beijo, gente. Fica com Deus. Boa noite. Meninas, obrigada. Qualquer dúvida quanto à aula, vocês podem perguntar. Tá bom? Próxima segunda não tem porque é feriado. E dia 22 estamos de volta. Beleza? Beleza, Vanessa, obrigada. Obrigada a vocês. Beijo, meninas. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Não vou te maquiar. Vou te maquiar, mãe.